Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse instante. Vamos iniciar nossos estudos na noite de hoje, elevando ao Pai uma prece de agradecimento, de reconhecimento, pelo seu amor infinito que nos envolve sempre. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, nosso modelo, aos amigos espirituais, e pedimos a Deus, nosso Pai, que dê-nos compreensão para que possamos entender a lição nessa noite, que possamos compreender o que ela tem de importante para nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Abençoe-nos sempre, Senhor. Que assim seja. Então, nós estamos hoje no capítulo 25, que se intitula A Última Ceia. A Última Ceia. Nós vemos que esses últimos capítulos estão falando sobre o final da missão de Jesus, né? Então, falou sobre a traição de Judas, né? Falou a passagem que ele faz ali por Jericó, quando ele encontra o Zaqueu, né? Que foi pouco antes dele subir para Jerusalém. E agora vamos falar sobre a última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. A festa da Páscoa, lembrando, Pessar, né, a festa da Páscoa é uma festividade judaica, né? Então, Jesus é crucificado nesse período, por isso que nós comemoramos a Páscoa, mas coincide com a Páscoa judaica, que comemora, salvo engano, a saída, a libertação do povo do Egito. Por isso que era uma data tão melindrosa, tão preocupante para as autoridades romanas. E muita gente achava que Jesus iria justamente, quando ele entrou na cidade, esperavam ele como o Messias que muita gente esperava, o Messias revolucionário, o guerreiro, que ia libertar o povo, assim como Moisés no passado libertou o povo do Egito. Jesus também iria libertar o povo da dominação romana. Muita gente pensava isso. E quando viram que não era essa a missão dele, não era esse o propósito dele, ele queria libertar a humanidade das garras do mal, do erro, da maldade que está em nossos corações, do ciúme, da inveja, do ódio, da revolta. É uma coisa sutil, mas é uma coisa fundamental para as nossas vidas. Sem isso, ninguém consegue ser feliz. E a gente fica esperando, às vezes, soluções exteriores, né? Isso não é possível, né? Então, nós vemos aqui que então, aqui ele reuniu para as festas da Páscoa, né? E partiu o pão como ele costumava fazer. Seu olhar, contudo, embora não traísse a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Então, ele estava uma sintonia muito grande com os planos superiores espirituais, né? Porque estava preparando algo que seria muito doloroso para ele, mas que seria fundamental para mudar a história da humanidade, né? Muitos antes dele tinham sido crucificados, muitos foram crucificados depois, mas a crucificação dele mudou a história da humanidade. A crucificação e depois o ressurgimento, né? A reaparição dele, vencendo a morte e mostrando que a morte não existe. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos conversadores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados,
É chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiro de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. Então, depois que Jesus disse isso, todo mundo ficou meio assustado, né? O Messias continuou: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida. Com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção, ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas. Quem será o traidor? Disse Filipe. Serei eu? Indagou André. Mas afinal, falou Tiago, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas, Tiago, né? E advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor? Já nos ensinaste que para se eliminarem do mundo escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Porém, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou. Em verdade, cumpre afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo, em nome de meu Pai. E detendo-se um pouco a refletir, continuou. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia,
hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Então, Deus está dizendo que o exemplo, né, de alguém traindo e do próprio sofrimento por que ele vai passar vai servir também de, de exemplo, né, para aquelas pessoas que vierem depois seguir Jesus e sabendo que muitas vezes essas pessoas serão traídas pelos próprios companheiros e que, embora tenham que ter, vão enfrentar espinhos, problemas diversos, nunca deixar de seguir a vontade de Deus, mesmo com a própria morte. Porque a vontade de Deus é o melhor não só para a gente, como para todos, né? O apóstolo impressionara-se com as últimas palavras do Mestre e passou a meditar sobre os seus ensinos. As sensações de estranheza perduravam. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei. Este é o meu corpo. E, em seguida, servindo a todos de uma pequena pilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos. E Simão Pedro interrogou: mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia. Este pão significa do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão um espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então, aquele foi um simbolismo para dizer que todo aquele que estiver unido ao Cristo, né, ele vai ter o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus. Então, essa união que Jesus compartilha conosco desse reino é o nosso objetivo sagrado aqui na Terra. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da Terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo, todos deveriam entrar em Jerusalém para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Quer dizer, Filipe estava com essa preocupação, né, de querer convencer a intelectualidade e tal, que eles eram superiores. É uma certa infantilidade que nós mesmos temos, né, normalmente. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre.
em que exigiriam seus poderes supremos. Eles estavam achando que ia conseguir uma glória. Eles não estavam entendendo nada que ia acontecer, né? Só ficava na cabeça o reino, e que eles iam fazer parte desse reino. Iam, mas o reino não deste mundo, né? Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes, para que aceitassem a lição de Jesus. O mestre interrompera a sua palestra com João e os observara. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem indispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso d'água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, são ensinamentos que nós temos aí há 2000 anos, dessa humildade de Jesus. Jesus mostrando que o reino não vem com aparências exteriores, mas deve nascer no coração de cada um. O reinado de Deus nos nossos corações representa um reinado de amor, de paz, de concórdia, de perdão. E é isso que Jesus espera, essa nossa transformação íntima. Mas nós, muitas vezes, ainda ficamos presos às manifestações exteriores. Queremos soluções de fora para dentro, soluções mágicas. Ainda acreditamos no poder da força, enquanto Jesus espera a nossa conversão sincera ao seu reino, ao reino de nosso Pai, para que Deus reine dentro de nós, em nossos sentimentos, para que tire de nossos corações a revolta, a mágoa, a tristeza, e coloque a alegria, o perdão, o entendimento e todas as virtudes que vêm do alto e estão dentro de nós, escondidas em estado latente e precisam ser despertadas. Essa é a proposta de Jesus. Que nós possamos refletir nessa proposta. Possamos pedir a Deus que reine em nossos corações, para que possamos ser o servo de todos, o menor de todos, a fim de auxiliar na obra divina. Muita paz e que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre.